Pandemia mata mais de 500 mil de brasileiros. O Brasil ultrapassou hoje os 4 mil 5.900 mortos registros de morte. Segundo o quarta-feira, não tinha vacina, né? As pessoas estavam em lockdown completo, tudo estava fechado. E as estatísticas de óbito eram absurdas, né? 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Davi Guabiraba, engenheiro eletricista, especializado em engenharia clínica. Eu sempre fui apaixonado por forma de onda, eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Eu não sei de onde é que isso vem, Ricardo. Mas assim, eu olhava um equipamento médico em um filme, eu ficava maravilhado, tentando entender o que é que tinha por trás daquilo, como é que funcionava, como é que aquilo se relacionava com o paciente. Para que eu pudesse chegar na área da saúde, quando eu me formei, né, me graduei em 22 de dezembro de 1994, eu desempregado, né, aí eu entrei num birô de projetos. Né, na época eu fui contratado como estagiário num birô de projetos, e esse birô pegava muitas obras da saúde. E ninguém gostava de obra da saúde, mas eu gostava. E aí eu entrei nesse birô, comecei a pegar obras da área da saúde, e o que é que eu notava? Não havia uma regulamentação específica de projetos de instalação elétrica voltados para estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, à época eu fiquei extremamente motivado para ficar só em estabelecimento assistencial de saúde, quando eu estava nesse birô de projetos. E aí, desse birô de projeto, eu consegui um outro emprego para trabalhar no hospital, né? Na época era o Hospital São Raimundo, né? Do Hospital São Raimundo eu fui para o Hospital São Carlos, depois eu fui para outros hospitais, e aí até o belo dia que eu fiz um curso de ventilação mecânica do Hospital de Messejana, foi quando eu conheci o Marcelo Alcântara. E aí, a partir daí, foi uma amizade, né, para toda uma vida. O Marcelo sempre, né, me convidava para trabalhar em outros segmentos também, no Respilab, né? Eu era um frequentador do Respilab quando eu fui engenheiro clínico dos hospitais universitários, Walter Cantídio e Maternidade Escola Sim Chateaubriand. Lá ele tinha um Respilab, era um laboratório de simulação realística também para avaliar desempenho de ventiladores. Eu estava sempre presente, né? Marcelo, como já disse, sabia que eu gostava desse tema, né? E me convidava para participar. O Marcelo me fez esse convite no finalzinho de dezembro. Na primeira quinzena de dezembro eu fiquei desempregado, eu trabalhava numa empresa de engenharia clínica, né? Essa empresa perdeu vários contratos por causa da pandemia, e aí eu fiquei desempregado. E aí o Marcelo, né, eu estava voltando para casa, era um sábado, aí o Marcelo me ligou. Davi, o Cabeto lançou uma portaria da CVMER. Davi, tu quer coordenar esse projeto lá no Senai? Toco, Marcelo, na hora. Estava desempregado, estava precisando ocupar a cabeça. Eu sempre fui muito, sabe, inquieto. Parar para mim era uma tortura. Marcelo, na hora. Cara, pois vim aqui na próxima segunda. Aí quando eu cheguei, eu já fui lá no Senai. E aí já foi para coordenar as ações, as manutenções desses ventiladores. Então, o que é que nos restava? Recuperar o que tem. Então, a FIEC, junto com outras indústrias, né, a FIEC como a federação, coordenou um pool de empresários que pagaram, aportaram recurso para recuperar esses ventiladores. E tem um detalhe, tudo na pandemia era absurdamente caro. Uma válvula PIP, uma válvulazinha de plástico, eu compro ela a R$25, na época estava 500, estava 600, tudo ficou absurdamente caro, criminoso. Mas tinha que consertar. A CVME, né, que era essa central de ventiladores mecânicos, né, central de manutenção, ela foi instalada no Senai da Jacarecanga. Né? E à época, todos os ventiladores mecânicos, ventiladores pulmonares que estavam parados em toda a rede CESA do estado do Ceará, ia lá para o Senai da Jacarecanga. Lá, passava por uma triagem, passava por uma desinfecção, e aí eu preparei um time de técnicos do Senai, porque o Senai tem essa vocação, né, de técnicos. Então, eu preparei esses técnicos para operacionalizar os ventiladores. Eu ensinei como é que ligava, como é que programava, como é que testava.
o que é uma PIP, o que é um fluxo, o que é um volume minuto. Então, em 3 horas, eu preparei esse time técnico para saber como é que mexe com aquela tecnologia. E a partir daí, com a expertise preliminar que eles tinham, né, eles começaram a consertar. E tinha um ranking na época. São Paulo, Recife, Minas, né? E aí, proporcionalmente, o Senai foi a unidade que mais consertou, recuperou equipamentos. A gente fazia as manutenções, dava os diagnósticos, tem que comprar a peça X, Y, Z. E a partir daí as peças eram compradas, pagas pela iniciativa privada, para instalar nos equipamentos e a gente devolver. E detalhe, todos os equipamentos saíam calibrados. A gente garantia desempenho, eficiência e segurança. É onde vinha a questão da engenharia clínica. Então, eu sabia fazer crítica de resultado. Porque às vezes, Ricardo, o fato de consertar está funcionando não quer dizer que esteja operando corretamente. O volume que eu coloco ali de, 30 litros por minuto, eu setei 30 litros por minuto. Mas pode ser que a máquina esteja entregando 50. E aí você produz um barotrauma no paciente, você mata o paciente. Então, o procedimento de calibração é fundamental. E todos os equipamentos são calibrados. A gente tinha um analisador, né? E aí tudo era previamente passado pelo analisador. E aí por que eu falo disso? Porque desse momento surgiu a necessidade da gente também não só reparar esses ventiladores mecânicos. Muitas universidades do Brasil investiram no desenvolvimento de equipamentos de ventilação mecânica. Só que para você construir um ventilador é uma trajetória muito longa, né? Você tem que ensaiar, você tem que ter um registro, você tem que ter muito tempo que a época não permitia. A gente estava num momento de pandemia, que não tinha vacina, que não tinha a menor perspectiva de mudança de cenário em relação à taxa de óbitos. E aí, a convite do Dr. Marcelo Alcântara, ele me apresentou um projeto do Elmo. E aí eu fiquei maravilhado, por quê? Porque era uma tecnologia simples, construtivamente era algo que era acessível aqui no estado do Ceará, nós tínhamos matéria-prima para isso, né? E aí a velocidade de desenvolvimento comparada ao desenvolvimento de um novo ventilador pulmonar era infinitamente maior. E ainda tinha uma coisa extremamente importante, havia uma pressão muito grande por leitos de UTI. Então o Marcelo, o que é que ele queria? Ele queria um dispositivo simples, rápido, eficiente, que pudesse ser colocado no paciente que não estava com uma gravidade aguda a ponto de depender do ventilador. Então ele quebrava uma sequência de dependência do ventilador. E aí a gente meio que conseguia diminuir essa pressão pela fila. Ou seja, o paciente que se submetia ao Elmo, certamente ele não precisaria mais de um ventilador pulmonar. E eu me senti extremamente envaidecido porque eu tinha condição, naquele momento, a ajudar, dentro dos meus conhecimentos como engenheiro clínico e como uma pessoa apaixonada por ventilação mecânica, a desenvolver algo que realmente pudesse impactar a vida das pessoas. Enquanto a gente estava desenvolvendo os primeiros protótipos do Elmo, né, a gente tinha um conceito, a gente sabia que tinha que fazer algo que seria dentro de uma cúpula fechada, algo que fosse colocado no entorno, né, do pescoço do paciente, algo que não tivesse escape, tá certo? Para gerar uma pressão positiva contínua nas vias aéreas. Só que a gente não poderia partir para uma situação definitiva porque a gente não tinha certeza dos resultados de como é que tudo isso ia interagir com o paciente. E aí veio essa força-tarefa fantástica, né, coordenada pelo seu presidente Ricardo Cavalcante da FIEC, que convidou o Dr. Marcelo Alcântara, que convidou o time da Unifor, que convidou a Esmaltec, que convidou a Universidade Federal do Ceará para compor esse time de retaguarda. Então, como é que as coisas aconteciam? Via o pessoal da engenharia do Senai de Maracanaú, né, através do colega Ataliba, acompanhava os testes, via quais as necessidades construtivas que tinha que ter o equipamento. Então, o Ataliba idealizava tudo isso
dentro do Senai de Maracanaú e trazia um protótipo para que a gente pudesse testar no dia seguinte. O Senai gentilmente disponibilizou um laboratório, uma área, nós montamos praticamente um leito de UTI ali. Então a nossa equipe, Marcelo Alcântara, o time das fisioterapeutas e eu, nós chegávamos muito cedo, né? E a gente já ia testar aquilo que foi prototipado à noite no Senai de Maracanaú. A coisa, Ricardo, não parava, era quase que 24 horas. A gente tinha um conceito do que tinha que ter. E o colega engenheiro modelava esse conceito dentro das máquinas de CNN, né? Que são máquinas que você consegue produzir peças em condição prototipada. Isso voltava para nós, para que a gente pudesse estar testando novamente o resultado desse desenvolvimento, né? Mas, só para você ter ideia, o Elmo teve, acho que 8 ou 9 protótipos, até chegar nessa situação que hoje ele se encontra, né? Houve erros e acertos, né? Mas eu digo assim, se não houvesse realmente uma retaguarda tão robusta e dedicada, o Elmo não teria sido um projeto realístico. Primeira coisa, tinha que ter uma validação clínica, né? O que é que a gente queria, né? O que é que a gente precisava? Que aquele paciente que foi acometido de Covid, que tinha um processo inflamatório grave, que não tinha trocas gasosas ao nível alveolar, tudo isso fosse combatido, né? Tudo isso fosse revertido, melhor dizendo, com um dispositivo que conseguisse fazer o quê? Com que o oxigênio entrasse nos pulmões, que o oxigênio chegasse ao nível alvéolo capilar, que houvesse uma troca gasosa satisfatória e, a partir daí, todo um sistema dependente do paciente conseguisse funcionar corretamente. E aí, conhecendo essas premissas, né, pensou-se num capacete, num ambiente fechado, num ambiente que você não conseguisse ter escape, né, de ar, porque aí foi onde outros tentaram e não conseguiram. Porque você tem uma equipe médica que já estava no front ali com o paciente, né? Essa equipe médica, aos poucos, também estava se contaminando, porque o paciente exalava CO2, por mais que eu tivesse as medidas, né, de proteção, máscara, né, era inevitável. O médico que estava ali à beira do leito se contaminava, né? Então, a gente pensou no equipamento estanque, né, que ao mesmo tempo, no ato da expiração, pudesse esse ar expirado ser filtrado. Então, a gente tinha esse conhecimento e dessa necessidade a gente modelou o que seria o protótipo de Elmo. E aí vale salientar que todo o ar expirado pelo paciente sai do capacete Elmo, né, e ele era filtrado através de uma válvula EPA que não contaminava a equipe. Então isso gerava segurança para a equipe médica, porque uma válvula EPA, né, ela consegue filtrar até 99,99% de bactérias e micro-organismos. Então preservava a equipe médica. Então a gente sabia dessas necessidades, transformamos essas premissas e requisitos em input desse projeto e disso aí surgiu, depois acho que da 9ª ou 10ª prototipagem, o capacete Elmo. Quando a gente chegou definitivamente a um protótipo eficiente, um protótipo que a gente desenvolveu e modelou, testou, ensaiou, avaliou resultados clínicos, validou resultados clínicos. Quando se chegou exatamente nesse momento, aí a gente levou o Elmo para o Hospital Leonardo da Vinci, que era um hospital porta aberta para Covid. Então, tudo que era feito no laboratório de simulação realística, né, do Senai, havia também o estudo do protocolo, do perfil do paciente. Eu não poderia colocar um Elmo numa paciente que tem claustrofobia. Ela não ia aceitar, né? Então, assim, havia um protocolo muito definido, muito bem construído pelo time de fisioterapeutas. E aí, quando a gente chegou a um protótipo viável do Elmo, a gente levou isso para o Hospital Leonardo da Vinci. E aí foi eleita uma paciente que já estava realmente pré-tubo, ela já estava na fase de pré-intubação, e a gente colocou o Elmo nessa paciente, era uma paciente do interior.
foi uma coisa muito forte, porque a gente viu uma melhora, um conforto, a paciente estava com o ar angustiado, sabe? Um ar de medo, de pânico, e a gente via, depois de 1 hora de ELMO, aquela tranquilidade, a saturação voltando ao normal, né? A tranquilidade, a paciente se sentindo confortável. E foi no momento que as coisas começam a fazer sentido, né? Porque a gente vê, puxa vida, tudo foi muito bom, o esforço da gente, né? A gente está ali acordando cedo, voltando tarde, e o resultado está ali na nossa frente. A gente modelava, a gente sabia que ia dar certo, mas quando você vê que a coisa muda o rumo da clínica do paciente, é indescritível. Foi muito impactante. Ele é um dispositivo de ventilação não invasiva, porque não precisa entubar, em que ele gera uma pressão contínua, positiva, nas vias aéreas. É um dispositivo simples, não tem nada de eletrônico aqui, né? Estou falando de grandeza de pressão, de volume, mas que realmente era minimamente necessário para recuperar aquele paciente que já havia num processo inflamatório, né, que comprometia a troca gasosa e, por fim, a ventilação, a respiração. A gente tinha algumas estatísticas de produção de ELMO, né? Cada ELMO desse, ele poderia ser usado em torno de 9 a 12 vezes, certo? Houve um estudo de esterilização. Esse material aqui, Ricardo, ele foi submetido a um ensaio de esterilização. Isso aqui ia para um autoclave, que é um equipamento que faz esterilização, né, para garantir a letalidade do micro-organismo. E aí, o ELMO poderia ser reprocessado até 7 ou 9 vezes no máximo, certo? Então, a gente estima que utilizando 7 vezes, né, o ELMO, a gente conseguia salvar no mínimo 7 vidas. Um ELMO. Foi produzido mais de 30 mil ELMOs. 30 mil ELMOs. Então, 210 mil pessoas foram impactadas com ELMO. O ELMO, ele é um dispositivo de ventilação não invasiva, com pressão positiva contínua nas vias aéreas, né? E essa pressão positiva, né, contínua nas vias aéreas, ela é ofertada, ela é garantida ao paciente porque ele tem um colar de silicone. Esse colar de silicone, ele produz uma estanqueidade. O que é estanqueidade? Ele faz com que o ar que entre dentro do ELMO não saia. Então, esse material também foi um estudo, né, feito, porque ele tem que ter uma complacência, ele tem que ter uma elasticidade, ele tem que ter uma mobilidade capaz de não sufocar o paciente, fazer com que ele se sinta confortável e, ao mesmo tempo, fazer com que o fluxo de ar que entre no ELMO não escape pelo entorno do pescoço do paciente. E como a gente sabe, Ricardo, a Covid ela impactou severamente no processo de trocas gasosas. Então o paciente não conseguia respirar, né? Não conseguia porque você tinha um processo inflamatório agudo que impedia com que houvesse a troca gasosa. O oxigênio que entrasse no pulmão, né? Numa situação normal, ele tem que ir para os capilares, que são microveias que circundam os alvéolos, né? Que são aqueles saquinhos no final do pulmão. E aí você tem a troca gasosa. O oxigênio sai do pulmão, vai para o capilar. E o CO2, vindo dos processos metabólicos, sai do capilar, entra no alvéolo e sai pela expiração. Na Covid, a gente tinha a falência total desse mecanismo de troca gasosa. Por quê? Porque o alvéolo não conseguia, para um processo inflamatório, fazer com que esses gases tivessem essa mão dupla. E aí vem o ELMO. De que forma? O fluxo de ar que era admitido nessa porta aqui, né, esse fluxo de ar, ele gerava uma pressão positiva, e ela é positiva porque o ar não conseguia escapar daqui. Você tinha um gradiente de pressão, você tinha um delta de pressão comparado com o meio ambiente, a pressão aqui era no mínimo 5 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão, né, que a gente chama de PIP, a PIP fisiológica é de 5, essa pressão dentro do ELMO
Por si só, o que é que ela trazia como conforto? Ela diminuía o drive respiratório. Ela fazia com que o paciente conseguisse respirar, fazer essa expansão pulmonar sem esforço. Porque você já tinha uma pressão aqui garantindo com que o ar entrasse logo nas vias aéreas. E esse ar entrando nas vias aéreas, ele rapidamente expandia o alvéolo que estava colapsado. Né? E aí ele expandia e fazia com que o ar novamente passasse do alvéolo para o capilar, em função de um processo inflamatório ocasionado pela Covid. Né? Então, o elmo, né, em resumo, o que é? Ele gera uma pressão positiva dentro do capacete. Essa pressão positiva era percebida nas vias aéreas superiores. Quando o paciente minimamente inspirava, aquele fluxo de ar já entrava nas vias aéreas, minimamente. Eu fiquei em teste com o elmo durante quase 4 horas e meia. E é incrível, porque você não precisa fazer esforço para inspirar. A gente inspira aqui, mas a gente faz um esforço, você não percebe. Com o elmo, era uma coisa incrível. Você não precisa nem fazer expansão. O fluxo de ar, a pressão positiva, já garantia com que aquele ar entrasse rápido. E aí gerava aquele conforto para o paciente. E aí vinha aquele detalhe. E o ar expirado? Né? O ar expirado não poderia ficar dentro dessa câmara. Eu não poderia reinalar o CO2 expirado. E aí veio, através de testes e simulações, essa saída, que a gente chama de ramo expiratório, e nesse ramo expiratório era ligado uma válvula, um filtro. E esse filtro, ele retia todas o vírus da Covid. E o que saía depois desse filtro era um ar não contaminado. Então, o elmo ele tinha isso, ele gerava pressão positiva, garantia a troca e ainda fazia com que a equipe de assistência, médicos e enfermeiros, né, ficassem protegidos, porque o ar que saía não era um ar contaminado com o vírus da Covid. Nós éramos uma equipe multidisciplinar. Né? O crédito do elmo não se deve somente ao Davi. Dr. Marcelo Alcântara, médico pneumologista, havia o time de fisioterapeutas e eu como engenheiro clínico. Então, cada um, dentro das suas competências, Ricardo, agia de forma a somar resultados. Então, dentro da engenharia clínica, né, eu sabia de todas as questões que envolviam a mecânica respiratória, né, eu apresentava propostas no sentido de fazer com que o índice de reinalação fosse o menor possível. Né? Eu também tenho conhecimento de mecânica de fluidos e, por causa disso, a gente trouxe algumas colaborações importantes para que o índice de reinalação dentro do capacete elmo fosse o menor possível. Então, a gente tinha que realmente fazer com que o fluxo de ar, né, que era aportado dentro do capacete, esse fluxo de ar fosse suficiente necessário em pressão para expandir os alvéolos, melhorar as trocas gasosas e o ar expirado de CO2 pudesse sair do capacete. Então, esses desafios, né, eram trazidos para o time e eu muitas vezes modelava matematicamente isso para que esse índice de reinalação, essa reabsorção do CO2 não pudesse acontecer. Então, a gente fazia alguns modelos, a gente fazia algumas simulações, né, para que realmente o CO2 expirado não pudesse ser reinalado. Então, isso dependia de uma avaliação matemática, dependia de uma avaliação, né, de parâmetros de fluxo que a minha formação como engenheiro e como engenheiro clínico possibilitou. A gente era um time muito heterogêneo, com formações diferentes. Mas todo mundo entendia um pouco da necessidade do outro. Eu, como engenheiro clínico, conheço muito bem ventilação mecânica. O Marcelo já teve experiência no passado com engenharia, quando ele desenvolveu um simulador, né, uma interface de educação para ventilação mecânica. Então, assim, cada um conhecia um pouquinho do outro. Era uma relação muito boa, uma relação muito respeitosa, uma relação muito sadia, né? E como é que a engenharia clínica coparticipou desse projeto do elmo, né? Eu sabia de algumas necessidades que o Marcelo precisava. Você tem uma pressão positiva contínua nas vias aéreas,
você tem um fluxo contínuo, você tem uma pressão que chama de PIP também necessária para expandir esse pulmão. Então, todas essas características era fácil de entender e interpretar, porque a minha formação como engenheiro clínico permite esse entendimento também de algumas questões da área da saúde. E aí, foi através dessa interpretação que eu fui adequando algumas questões no Elmo que possibilitaram resolver alguns problemas que de início aconteceram. No momento que a gente garante a segurança do paciente, o paciente que vai para um centro cirúrgico, o paciente que se interna na UTI, né, nem passa pela cabeça dele. Mas aquele sistema de anestesia passou por um processo de segurança elétrica. Aquele sistema de anestesia que vai anestesiar o paciente passou por uma manutenção corretiva homologada, passou por uma calibração, passou por uma série de aspectos que não são visíveis, mas que, se não acontecer, você coloca em risco a vida do paciente. Então, o médico salva e a gente também coopera para aquele resultado. A enfermagem salva, a gente também coopera com o resultado da enfermagem. Eu acho que falar de engenharia clínica é falar da importância que a gestão da tecnologia embarcada em estabelecimento assistencial de saúde tem para a instituição. No momento em que você, por exemplo, faz a aquisição de um equipamento de radioterapia, de uma tomografia, de uma ressonância, são equipamentos da ordem de 5, 6 milhões, o cuidado com esse equipamento é fundamental, é indispensável. E aí vem a figura do engenheiro clínico, que é aquela pessoa capaz, porque teve uma formação, uma graduação, uma pós-graduação, né, estudando vários tipos de conhecimentos, né, sistemas biológicos, sistemas de tecnologia, eletrônica. Então, é aquele profissional que faz a gestão daquela tecnologia. E o que é a gestão? São os cuidados que esse equipamento tem que ter, para que você possa maximizar a utilização e você ter o retorno do seu investimento. Então, quando a gente fala de engenharia clínica, Ricardo, eu estou falando de gestão de tecnologia. Só que para você fazer a gestão, para que você possa gerir, você tem que conhecer muito bem o que é uma tecnologia. Ou você tem que conhecer muito bem aquela tecnologia. Como é que eu vou fazer uma gestão de uma ressonância se eu não sei como é que funciona a ressonância? Quando eu tenho que fazer as preventivas? Quem pode fazer as preventivas? Qual o investimento que eu vou ter que fazer? E aí, voltando também para equipamentos mais de menor porte, né? Um centro cirúrgico, uma UTI, né? Uma torre de videocirurgia, um sistema de anestesia, unidade eletrocirúrgica. Então, todos esses equipamentos precisam de gestão, precisam de manutenção, precisam de calibração. Então, não é tão somente, vamos fazer uma calibração de uma unidade eletrocirúrgica, de um bisturi. Eu tenho que saber por que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, quais são os sinais e evidências de que aquele desempenho está saindo da curva. Então, esse é um entendimento que tem que ter para aquela tecnologia, para aquele tipo de equipamento. E quem tem é o especialista ou o engenheiro clínico graduado. A gente tentava se blindar de tudo que era notícia ruim. Porque você ligava o rádio, você ligava o telejornal e as estatísticas de óbito eram absurdas, né? 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. E assim, você tinha que se abster de tudo isso, sabe? Senão você não conseguia ter foco para desenvolver uma coisa muito importante. Agora, uma coisa é certa, assim, até que o Marcelo sempre fala, né? A matéria-prima do Elmo foi a solidariedade. Então, o comprometimento, a solidariedade de todos esses atores, a FIEC, a Unifor, a UFC, a Escola de Saúde Pública, né, que foi fundamental, e cada um atuou de uma maneira muito bem orquestrada, né, dentro de um cenário caótico. Né? Não tinha vacina, né, as pessoas estavam em lockdown completo, tudo estava fechado. Para a gente viabilizar cada partezinha dessa do Elmo, né, era uma dificuldade, porque a indústria não necessariamente teria que estar aberta, mas a indústria também se sensibilizou e abriu. Então, assim, acho que a solidariedade resultou no desenvolvimento do Elmo. Não precisa ser uma Covid, mas toda doença que compromete troca gasosa, o Elmo pode ser utilizado. Então, para toda e qualquer doença restritiva e obstrutiva, uma asma, né, um enfisema, por exemplo, o Elmo tem aplicação. Porque ele consegue expandir os alvéolos, ele consegue aumentar a perfusão, a troca gasosa,
entre alvéolo e capilar. Inclusive, existe um projeto, né, do qual não participei, mas é um projeto que derivou do Elmo, que é o Elminho. Elminho para criança. Né? E agora o Elmo, ele tem uma vida longínqua, ele é uma vida longa. O Elmo vai ser utilizado em outras doenças e enfermidades, como foi utilizado depois no Hospital de Messejana. Isso aqui foi para Portugal, isso aqui foi para o Brasil todo. O Elmo foi... Aí tem uma coisa importantíssima. A Escola de Saúde Pública, coordenada pelo Dr. Marcelo Alcântara, que tem a vocação da educação continuada, preparou um time de fisioterapeutas que viajaram vários estados do Brasil para preparar a assistência, quem estava à beira do leito, a utilizar o Elmo. Porque esse aqui, Ricardo, por mais simples que seja, se não for bem instalado, pode agravar o estado do paciente. Então teve os ensaios, teve os testes, teve a homologação pela Anvisa, a gente conseguiu. Né? A Anvisa, dada a situação crítica, ela flexibilizou sem perder segurança em seus critérios. Okay? E aí, feito isso, as coisas aconteciam muito ao mesmo tempo. Né? Enquanto a gente ensaiava, o time de fisioterapia já preparava o pessoal da Escola de Saúde Pública, porque sabia que estava prestes o protótipo sair. Então, logo saísse, esse pessoal teria que viajar a vários estados do Brasil para preparar outros profissionais de saúde para utilizar o Elmo. Porque isso aqui existe uma técnica muito grande. Não é à toa que a gente tem um manual, tá certo? O manual ele detalha muito bem a técnica. Como fazer para colocar, como fazer para retirar, que o paciente tem que se sentir muito seguro e confortável na utilização do Elmo. Eu acho que o grande ensinamento que a Covid nos passa é a ideia próxima da finitude. A gente não imagina que a finitude está muito próxima ao nosso lado. Né? Então, quando você vivencia um momento desse de pandemia, acho que você, para mim, eu tive que revisitar vários aspectos meus em relação à vida, em relação à questão da família, em relação à questão profissional. Né? Foi um momento extremamente difícil, né? Superar isso. Acho que superar a gente supera porque a vida tem que continuar, mas a gente perdeu, né, colegas de trabalho, perdemos pessoas amadas na família e em outros locais. Mas é importante que a gente não esqueça que a gente passou por essa Covid. Esse legado não deve ser esquecido. A gente tem que olhar para trás, né, e não pode esquecer. Então, eu acho que de tudo isso, né, eu acho que essa experiência com a Covid, ela tem que trazer um impacto positivo para a gente. E eu fico feliz, dentro da minha formação como engenheiro clínico, de ter cooperado com esse projeto. Eu digo que foi uma dádiva, foi um presente que o Marcelo me deu. Né? E ainda vou dizer um detalhe. Na época eu estava desempregado. E aí quando o Marcelo me convidou, foi uma âncora. Rapaz, eu vou abraçar essa causa. E aí a gente mergulhou mesmo para valer, a gente se dedicou durante quase 9 meses até chegar na Anvisa. Então, foi assim, eu precisava estar envolvido nesse processo. E às vezes, muitas vezes, quando passar daquela crise, né, aí me aconteceu algumas vezes, né, as pessoas me abordarem, você é aquela pessoa do capacete, né? Eu disse, não, eu fui membro do capacete. Aí a pessoa falava, se não fosse por vocês, meu pai não estaria vivo. E aí isso aí é uma coisa que, puxa vida, a gente não esperava isso, cara. Em momento algum a gente esperava. Que o impacto, né? Aí a gente estima que o Elmo salvou mais de 30 mil pessoas. A gente fica feliz por nesse momento de finitude na nossa vida, a gente ter cooperado com alguma coisa. Eu sou extremamente grato ao seu presidente Ricardo Cavalcante pela oportunidade, pelo meu amigo Paulo André, Carlos Aguiberto, a todo esse time que participou desse projeto do Elmo. Eu digo, é um time multidisciplinar. O Davi foi um elozinho ali
naquela equipe. Esses cearenses fizeram história.